Do mais absoluto nada, Ilia Topuria concedeu uma entrevista ontem dizendo que vai abandonar o seu cinturão dos penas. E não foi algo subtendido. Perguntaram pra ele, essa foi sua última luta no peso pena? E ele falou, com certeza sim. E não só isso, mas ele disse que já sabe quando vai voltar, já sabe quando vai lutar no peso leve e quer enfrentar o Charles do Bronx. Do mais absoluto nada, agora a gente tá falando de Ilia Topuria contra Charles do Bronx. Vamos comentar sobre essa notícia nesse vídeo. E vamos lá, ontem Ilia Topuria concedeu uma entrevista pro programa espanhol El Partidazo. Inclusive teve uma recepção bem calorosa quando ele chegou lá com a plateia, etc. Inclusive é muito bonito de se ver um lutador de MMA na Espanha receber esse tipo de aplauso. Da mesma forma que foi bonito, por exemplo, o Poatan chegando na Coreia e sendo ovacionado no aeroporto. É bom ver assim como o nosso esporte está propagando, né? Como os campeões estão ficando cada vez mais conhecidos, não só nos Estados Unidos e Brasil, mas no mundo afora. Mas enfim, vamos ao que interessa. Um dos assuntos mais emblemáticos dessa entrevista foi quando começaram a comentar sobre uma possível subida de categoria do Ilia Topuria. E no meio dessa conversa, o Ilia Topuria demonstrou toda a sua insatisfação, a sua falta de vontade de continuar defendendo seu cinturão dos penas. Na verdade, isso vem bem antes de hoje. Desde que o Topuria se tornou campeão, a primeira coisa que ele falava que ia fazer é subir de categoria para disputar o cinturão dos leves. E agora ele sente que já cumpriu a sua missão na categoria dos penas, já que bateu Alexander Volkanovski e Max Holloway, que eram os dois melhores da categoria atualmente. E aí perguntaram pra ele, então aquela luta contra o Holloway foi sua última luta no peso pena? E ele disse, com certeza sim. E não só isso, mas ele também disse quando ele pretende se aposentar, quais serão seus próximos passos na carreira e o que vai fazer se não puder enfrentar o Islam Makhachev no primeiro semestre de 2025. E esse plano é enfrentar Charles do Bronx, já que o Charles é o primeiro do ranking e o próximo desafiante ao título. Vou ler aqui o que ele falou. Eu tenho 27 anos, espero parar aos 30. No momento, não tenho mais motivação para defender o cinturão da minha divisão. Agora eu quero subir uma categoria e ver como tudo acontece. E já que o Islam vai lutar em janeiro e não vai estar pronto para abril ou maio por causa do Ramadã, eu gostaria de enfrentar o desafiante número 1 da categoria, que é o Charles Oliveira. E vamos lá, vamos falar sobre isso e vamos falar sobre uma coisa chamada conflito de interesses. Porque é interessante, recentemente também perguntaram pro Islam Makhachev se ele tinha interesse de defender seu cinturão contra Ilia Topuria. E o Islam respondeu que já tá cansado de defender cinturão contra os baixinhos, no caso, recebeu os campeões do peso pena para defender seu título. Claro, ele tá lembrando do Alexander Volkanovski, ele teve que lutar 2 vezes com Volkanovski para defender seu cinturão. Então ele tá cansado de recepcionar os campeões subindo para a categoria dele. Agora ele quem quer subir de categoria. Então assim, antes do Ilia Topuria subir pro peso leve, muito provavelmente a gente vai ver o Islam Makhachev subindo pros meio médios. E cá entre nós, é uma coisa que faz muito mais sentido e o Islam merece muito mais do que o Topuria. É uma coisa, inclusive, a se debater. Atualmente, todos os campeões, assim que conquistam um título, já falam, ah, não, já quero subir de categoria. Beleza, eu entendo o desejo de alcançar novos ares, de conseguir essa conquista que apenas 5 lutadores na história do UFC conseguiram, que é ser duplo campeão, 2 cinturões ao mesmo tempo. Mas calma, vamos por partes. Na minha opinião, o mínimo que você precisa fazer é defender seu cinturão mais de uma vez, se livrar dos principais nomes da categoria, ou pelo menos se estabelecer como um campeão dominante, defender seu cinturão. No caso do Islam Makhachev, ele tá fazendo por merecer, defendeu o cinturão 2 vezes contra o Volka, a terceira contra o Dustin, vai defender agora contra o Arman e ganhou o cinturão batendo o Charles do Bronx. Se ele conseguir vencer o Tsarukian agora em janeiro, serão 4 defesas de cinturão, um novo recorde na categoria, e acho que isso serve como requisito mínimo para ele subir pro meio médio. Ilia Topuria tá fazendo o trabalho dele até agora, venceu o Volkanovski, venceu o Max Holloway, que eram os 2 melhores da categoria, mas ainda falta nomes. Tem o próprio Volkanovski que vai ter sua revanche imediata, tem o Diego Lopes e tem o Movsar Evloev, que tá subindo também. Então faria muito mais sentido o Ilia Topuria falar de disputa de cinturão, subir de categoria, quando ele primeiro se livrar desses desafiantes, porque eles ainda estão ali, se estabelecer como um campeão
campeão dominante. Eu entendo também a pressa, ele disse que quer se aposentar aos 30 anos de idade, mas acho bem difícil isso acontecer. Então isso que eu falei serve pro Islam e serve pra todos os campeões. Eu acho que eles precisam se estabelecer primeiro, defender seu título várias vezes, no mínimo 2 a 4 vezes, pra depois pensar em subir de categoria. Quem, na minha opinião, já deveria pensar em subir de categoria pra tentar o segundo cinturão é o Alexandre Pantoja, que já venceu praticamente todos os nomes do top 10 do peso mosca, Brandon Moreno e Brandon Royval já mais de uma vez. Então assim, de todos os campeões atualmente, o que mais merece, o que mais fez por merecer o segundo título é o Alexandre Pantoja. E também o Islam Makhachev se ele vencer o Arman Tsarukyan agora em janeiro. E acho que esse também não é o plano do Dana White. Acho que ele ainda quer fazer Topuria contra Volkanovski, que é a luta que faz sentido e é uma luta que o Volka merece. Então acho que não vai rolar, por enquanto, Ilia Topuria contra Charles do Bronx. Mas não descarto essa possibilidade no futuro, em um futuro próximo. Porque pensa comigo, se o Islam Makhachev de fato quiser subir de categoria depois de bater o Arman Tsarukyan, isso deve acontecer lá pro segundo semestre de 2025. Nesse caso, de duas uma. Ou a categoria dos leves vai precisar de um cinturão linear vago ou um cinturão interino. E se não surgir outro desafiante até lá, além do Charles do Bronx, pode ser que sim, aconteça essa luta. Ilia Topuria contra Charles do Bronx por um cinturão interino ou cinturão linear vago. Vale lembrar que essa mesma coisa aconteceu lá em 2019, quando o Khabib estava suspenso por causa daquela briga com o Conor McGregor depois do UFC 229, e aí fizeram um cinturão interino que foi disputado entre Dustin Poirier, o número 1 do ranking naquela época, contra o campeão dos penas, Max Holloway. O Holloway subiu de categoria para tentar se tornar duplo campeão, disputando o cinturão interino contra o Dustin Poirier. No caso, o Poirier acabou vencendo. Bom, ainda não temos certeza se o Topuria tem intenção ou interesse de disputar cinturão interino ou se ele quer o cinturão linear de fato. Mas acho que é bem mais provável essa luta acontecer lá no segundo semestre de 2025. Nessas condições, o Islam querendo subir e o Topuria subindo também para disputar um cinturão vago ou interino. No momento, eu acho bem difícil acontecer essa luta do Charles contra o Topuria, sem valer nada, sem valer nenhum tipo de cinturão. Apesar que o Charles disse que vai fazer qualquer luta que for necessária, que seja para levar ele ao cinturão, que seja para levar ele à revanche, seja com Tsarukyan ou Islam Makhachev. Tem, claro, também a possibilidade do Tsarukyan acabar vencendo o Islam. Torna-se mais interessante a subida do Topuria, já que não vai ter interesse do Tsarukyan, por enquanto, para subir para os meio médios, só que também tem a possibilidade do Islam Makhachev receber uma revanche imediata. Isso vai atrasar os planos de todo mundo. Nesse caso, talvez aconteça Topuria contra Charles. Isso sem valer cinturão nenhum. Seria como uma daquelas aventuras do Anderson Silva. Vocês devem lembrar que quando ele era campeão dos médios, vez ou outra ele subia para os meio pesados para fazer uma luta, sem valer cinturão, nem nada do tipo. Até lutas de 3 rounds ele fazia. Foi assim que ele venceu Stephan Bonner, Forrest Griffin e James Irving. Quanto ao casamento de estilos, quem venceria, Charles ou Ilia Topuria? Eu acho que é uma luta complicada. Eu acho que o Ilia Topuria já provou que ele tem se não o melhor boxe do UFC na atualidade. Ainda não colocou 100% em prática, mas ele também é faixa preta de jiu-jitsu, tem uma base muito forte na luta agarrada. Sendo assim, não vai ser fácil pro Charles botar pra baixo e finalizar, e vai ser ainda mais difícil pro Charles trocar com o Topuria, principalmente com aquela guarda aberta, engolindo o golpe o tempo todo. Sim, existe uma chance bem real do Topuria acabar nocauteando o Charles do Bronx. E antes que você diga que isso é um absurdo, todo mundo achava o mesmo quando ele nocauteou Volkanovski e quando ele foi o primeiro em mais de 30 lutas a nocautear o Max Holloway. Então é uma luta extremamente perigosa que, se o Charles for aceitar, é melhor ele aceitar nas melhores condições, pensar direitinho sobre isso. E mais uma vez, pessoal, eu digo que essa história de duplo campeão tem que ser pensada com um pouquinho mais de calma. Beleza que nos últimos tempos a gente vê muito papo e pouca ação. É mais campeões falando e subindo que subindo de fato. Beleza que o Poatan subiu do peso médio pro meio pesado e se tornou campeão. Mas ali ele já não era campeão da categoria, ele era desafiante. O último campeão que tentou subir de categoria para tentar o segundo título foi o Alexander Volkanovski. Na época que ele já tinha se estabelecido como campeão dominante do peso pena. Já tava com 4 defesas de cinturão. Esse foi o mínimo que o Volkanovski precisou para tentar o segundo título. E acho que, no mínimo, o Ilia Topuria deveria seguir o mesmo padrão. Não que seja 4 defesas de título, mas pelo menos bata o Volkanovski de novo, o Diego Lopes e talvez o Movsar Evloev. Mas aí, pessoal, o que vocês acham dessa luta? Charles do Bronx contra Ilia Topuria. Vocês acham que o Charles tem chance de ser o primeiro a vencer o Topuria? Ou acham que o boxe do Topuria vai fazer mais uma vídeo? E também, pessoal, antes de encerrar o vídeo, queria lembrar pra vocês que nesse final de semana tem UFC, tem Colby Covington contra Joaquin Buckley, e pra você não passar o mesmo perrengue que você passou na luta contra o Volkov, você apostar no cara e ele perder por decisão dividida, cria a sua conta na Stake, porque lá todas as lutas do UFC são protegidas pela promoção da decisão dividida.
onde se você apostar no lutador e ele perder por decisão dividida, você recebe todo o seu dinheiro de volta. No caso do Volkov, quem apostou nele recebeu seu dinheiro de volta e ficou tranquilo. Então, pessoal, cria sua conta lá, link aqui no primeiro comentário fixado e no QR Code que tá aparecendo aqui na tela, e cria sua conta com o código Figueira MMA para você poder participar de todas as promoções da ST. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.